tá bom? E aqui a gente já faz o link da relação da volta de Jesus com o estado dos mortos. Porque a gente viu nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, que os mortos o quê? Na volta de Jesus, eles ressuscitarão. E agora tem um ponto interessante pra gente, olha só. Um dos pontos mais esperançosos na promessa da segunda vinda de Jesus se encontra na promessa de que os nossos entes queridos, que hoje dormem no Senhor, eles serão trazidos à vida. E aí muitos perguntam, né? Como assim serão trazidos de volta à vida? Eles já não estão vivendo no céu? E essa é uma crença, né? Muito popular. Para ser bem sincero, desde quando nós somos crianças, nós somos ensinados a crer que alguém que morre, né? O seu espírito sai do corpo e aí ele vai para algum lugar, né? Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para um outro plano astral. Muitos creem dessa maneira. Mas, lá naquele texto de 1 Tessalonicenses 4, vamos voltar lá naquele texto para a gente ler? Paulo, ele vai instruir os crentes de Tessalônica a respeito dos mortos, do real estado deles, tá? Então, olha só, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e aí eu vou pedir para você, se você tiver com uma caneta, para você marcar esse texto na sua Bíblia, porque ele é um texto fundamental. Eu vou ler aqui pra gente, do verso 13 ao verso 17. Tá bom? Olha só, está escrito assim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Lembra que lá em 1 Coríntios 15, que a Damares leu ali pra gente, ela falou a respeito da trombeta, do soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão? Olha de novo a trombeta aqui, ó, no verso 16, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o quê? Ressuscitarão primeiro. Esse ensinamento de Paulo aqui, ele é tremendo. Porque ele diz o seguinte, que quem está vivo não vai encontrar Jesus antes dos que morreram. Eles irão juntos. Ou seja, os que estão mortos, eles também não estão no céu ainda. Eles irão ressuscitar na volta de Jesus, e então juntos, os vivos e os que foram ressuscitados, nós iremos ao encontro de Jesus. Olha aqui, eu detalhei esse texto pra gente, e perceba que Paulo aqui, assim como Jesus, ele trata a morte como um sono. Porque ele usa a palavra dorme para enfatizar a questão da morte. Você está vendo? Por 3 vezes ele vai falar, né, que o estado daqueles que estão mortos é o quê? Eles estão dormindo, ou seja, é um estado de inconsciência. Não significa que tem um espírito deles em um outro lugar, seja com Cristo, seja no purgatório, seja em qualquer outro plano. Eles estão num estado de inconsciência. E aqui fica claro para a gente, né, que assim como Jesus morreu e Jesus ressuscitou com um corpo, né, Jesus ele não ressuscitou como se fosse um fantasma, não, ele ressuscitou com um corpo. Lá em Lucas, ele inclusive, né, muito bem-humorado, ele pede algo para comer, né, os discípulos. Ou seja, ele ressuscitou com um corpo diferente, mas é um corpo, tá certo? Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele, ou seja, Deus os ressuscitará. E aí depois ele faz ele dá uma ênfase aqui no verso 15, dizendo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não iremos antes dos que dormem. E nem os que dormem irão antes do que a gente. Porque ele diz no verso 16, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Isso aqui é magnífico, meus irmãos.
Porque Paulo, aqui nesse ensinamento, com esse ensinamento, ele já tira uma série de dúvidas que a gente pode ter. Olha só a sequência apresentada por ele. Primeiro, o Senhor aparecerá no céu. Essa é a vinda de Jesus. Com a voz de arcanjo, irá o quê? Ressuscitar os mortos. E enquanto os mortos são ressuscitados, os vivos são o quê? Transformados. E depois, juntos, eles vão ao encontro do Senhor nos ares e estarão juntos do Senhor para sempre. Então, essa é a sequência. Jesus retorna, é a volta de Jesus. Quando soar a sua voz, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, os anjos irão recolher os salvos e irão levar eles ao encontro de Jesus nos ares. Nessa passagem, Paulo ele esclarece para a gente dois pontos que muitas vezes criam confusão. O primeiro deles é um ensinamento sobre o arrebatamento. Você já ouviu essa história? De que antes da tribulação, a igreja será arrebatada, serão tirados da terra, né? Eles não vão enfrentar a tribulação, mas eles serão arrebatados. Paulo deixou muito claro que os vivos, eles irão junto com quem? Com os mortos ressuscitados. E quando que eles vão? Na vinda do Senhor Jesus. Não é antes. O arrebatamento que tem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vivos e mortos, os salvos, vão juntos ao encontro do Senhor Jesus. Eles não vão antes. E Paulo ele fez questão de enfatizar isso. Nós não precederemos os que dormem. Portanto, a doutrina do arrebatamento secreto, ela não é uma doutrina bíblica, tá bom? Ela é uma doutrina que ganhou muita popularidade por causa de um filme, né? Teve uma série, Deixados para Trás, etc. E isso entrou no imaginário das pessoas e, infelizmente, muitos acreditam dessa maneira. Mas não é algo bíblico. O segundo ensinamento que cai por terra, que é um ensinamento equivocado, é de que o espírito continua a viver fora do corpo. Tá certo? Aqui ficou muito claro que aqueles que serão salvos e irão ao encontro de Jesus, eles irão com um corpo ressuscitado. Eles não vão em espírito, né? Até a ideia dos apóstolos e dos profetas, né? A mente judaica, ela sempre entendeu a pessoa, o ser, como alma. Tá certo? A pessoa é uma alma. Corpo, mente, né, e o espírito é uma coisa só, é indivisível. O ser humano vivo, ele é uma alma. Não existe uma alma fora do corpo. Entendeu? E por conta disso, o que ele está dizendo aqui pra gente? Essa ideia de que existe uma dualidade, né? Você tem o corpo e você tem o espírito separado, isso é algo que vem depois, junto com os gregos, com a filosofia platônica, né? De que existe algo na Terra, existe algo fora. Então, isso não é bíblico. O ensinamento bíblico é que corpo, mente e espírito é uma coisa só. Não existe divisão. Se separar, você não tem uma alma vivente, tá certo?